Começa agora, na série Municípios Capixabas, Santa Leopoldina, localizada na região serrana do estado. A cidade tem pouco mais de 12 mil habitantes e faz divisa com a região metropolitana, ficando apenas a 46 quilômetros da capital. Está incluída, junto com outros 7 municípios, na rota turística Caminhos do Imigrante, por garantir belas paisagens, cultura e história. Uma história que começa em 1856, quando o Império de Dom Pedro II autorizou a primeira demarcação às margens do rio Santa Maria. O objetivo era fundar uma colônia de imigrantes. Essa região ela foi concedida pela primeira vez como Sesmarias em 1800 pelo governador Silva Pontes, tá? Uma tentativa de ocupação do interior. Então a gente vai ter uma tentativa de abertura de estradas, a tentativa de ocupação de áreas até então devolutas, que é o termo de época, enfim. Entre 1800 e 1844 a gente vai ter um progresso pequeno. Tá? Mas o rio Santa Maria da Vitória, como era um rio navegável, que tinha uma ligação direta com a capital, ele vai se transformar rapidamente na principal maneira de se acessar essa região, né? Um outro marco muito importante dentro desse processo vai ser a visita de Dom Pedro II ao Espírito Santo, que vai acontecer em 1860, né? E ele visita tanto a colônia imperial de Santa Isabel quanto a de Santa Leopoldina, né? E isso teve um valor simbólico muito grande para esses imigrantes que estavam aí reconstruindo sua vida aqui. Em meados do século XIX, a colônia passou a ter representatividade significativa na economia, pois se tornou o maior centro comercial do Espírito Santo. O movimento de exportação e importação foi mantido em ritmo acelerado por mais de meio século. Com a economia em expansão, a colônia logo se desenvolveu e se emancipou em 1882. Acho que uma outra coisa que é importante a gente considerar é que esses europeus eles vêm para o Brasil por razões que são muito específicas. A Europa está vivendo um momento de ebulição política, de crise econômica, a região, especialmente a região da Germânia, enfim, a gente tem crises de fome. Então o Brasil aparece aí como uma grande alternativa. Havia aí um grande sonho, né, de se construir um novo lar, na verdade, e nem sempre esse sonho se realizou ou se realizou com facilidade. Então a gente está falando realmente de um contexto que foi bastante difícil, bastante desafiador, mas que prosperou, tá? Tanto que no início da segunda metade do século XIX, a região de Santa Leopoldina já é a colônia imperial mais populosa do estado, e a gente também tem ali um dos principais entrepostos comerciais. Uma outra coisa que facilita a ocupação agrícola da região é a grande presença de água na região, né? Então, a facilidade de água para irrigação, isso vai garantir também que a agricultura se desenvolva com melhor qualidade, né, e com mais rapidez. Então, a gente, quando passa por Santa Leopoldina, tem a impressão de estar passando por pedacinhos da Europa, porque os nomes, inclusive, remontam, né, a essa tradição da imigração. Tirol, Holanda, Suíça, enfim, tudo isso a gente vai encontrando lá, porque é uma maneira de se preservar essa memória que sobrevive ao longo do tempo. As ruas tranquilas de Santa Leopoldina são o sinal de que muita coisa mudou por aqui com o passar dos anos. Hoje, a agricultura familiar é a principal base econômica da região, que tem como destaque a produção de banana e café. Andar em Santa Leopoldina é fazer uma viagem no tempo. Os casarões centenários chamam a atenção pela arquitetura, que marcam a presença imigrante na região. Dessas antigas estruturas, 36 imóveis foram tombados como patrimônio histórico e cultural do estado.
Outra herança histórica é a rodovia Bernardino Monteiro, que liga Santa Leopoldina ao município vizinho, Santa Teresa, e dá acesso a várias comunidades e pontos turísticos. Construída em 1919, esta foi a primeira rodovia do estado. Pela rodovia, é possível ver a Ponte do Funil, que desperta curiosidade. De um lado, a água do rio Santa Maria desaparece sob as rochas e surge apenas do outro lado, cerca de 200 metros depois. Diz a história que quando Dom Pedro II visitou o município, em 1860, ficou encantado com o local. Para aproveitar o potencial hidráulico do rio Santa Maria, foi construída a usina hidrelétrica suíça. O projeto é do início da década de 1950, mas a inauguração só aconteceu em 1965. Na sede da cidade, a Igreja Matriz Sagrada Família tem sua importância histórica. A estrutura foi construída em 1911 e tem o interior todo pintado à mão. Localizada no alto de uma montanha, a igreja proporciona uma vista privilegiada da cidade. As pessoas que marcaram a história da região tiveram os nomes imortalizados em diferentes pontos de Santa Leopoldina. Um exemplo é a escadaria Jair Amorim, que homenageia o jornalista e compositor de músicas que ficaram marcadas nas vozes de Calbi Peixoto e Gal Costa. Já o Fórum do município recebeu o nome de Graça Aranha, escritor maranhense que marcou Santa Leopoldina na literatura brasileira. No livro Canaã, escrito em 1902, a região serviu de cenário para um romance entre dois jovens alemães que viajavam para a região. Por causa da obra, a cidade ficou conhecida como Filha do Sol e das Águas. Antes de escrever a história, Graça Aranha morou um curto período em Santa Leopoldina. A passagem do escritor pela cidade foi adaptada para o cinema em 2006, com o nome Graçanaã. O filme, gravado no município, mobilizou os moradores. É uma ideia que eu tive a partir do conhecimento da passagem do Graça Aranha pelo Espírito Santo, ele muito novo, 20 e poucos anos, no ano 1890, logo depois da proclamação da República, um ano depois. Ele viveu 3 meses no Espírito Santo e aqui ele foi juiz municipal em Santa Leopoldina, que na época se chamava Porto do Cachoeiro. E lá ele teve contato com a história da Guilhermina, que é uma colona, uma filha de colonos, que estava presa, acusada de matar o filho, que ela teria entregue o filho aos porcos. Então ele instruiu o processo, ouviu várias testemunhas, e depois, 10 anos depois, ele publicou o romance Canaã, onde a história da Guilhermina virou a história da Maria, uma mestiça, E eu peguei justamente a história do Graça Aranha. Me interessou mais o personagem do escritor, do jurista, que depois virou diplomata, sua passagem pelo Espírito Santo, e aí faço um retorno imaginário do escritor Graça Aranha às montanhas do Espírito Santo, onde ele viveu no ano 1890, e de onde ele extraiu elementos para escrever sua obra-prima, que o Canaã é considerado um precursor do romance sociológico brasileiro, na literatura brasileira. Na verdade, foi a primeira vez que se tentou descrever o que era a formação do povo brasileiro, Em cada canto da cidade é possível ver as marcas deixadas pelos imigrantes europeus, assim como a homenagem dos seus descendentes. O monumento do imigrante é uma forma de manter sempre viva, na memória, a coragem dos desbravadores estrangeiros, que vieram de regiões planas e climas frios e tiveram de se adaptar à falta de estrutura da época. Os detalhes sobre a vida dos imigrantes podem ser encontrados nesta antiga casa de 2 andares, do século XIX, onde funciona o Museu do Colono, no centro da cidade. O acervo conta com mais de 600 peças. São livros, instrumentos musicais e peças de porcelana que ajudam a contar parte da história do município e também do Espírito Santo.
Os pertences eram da família Rosmeister, de origem austríaca, uma das primeiras a se instalar na colônia de Santa Leopoldina, em 1859. As pinturas nas paredes feitas à mão representavam a prosperidade dos Rosmeister, que viveram o auge da cultura do café. Na rua, uma lembrança que marcou esse período. A localização estratégica, às margens do rio Santa Maria, era um facilitador para o escoamento das sacas de café, feito por uma espécie de escorregador, que ainda pode ser observado na cidade. As marcas deixadas pelos imigrantes também estão na culinária. O destaque é o agnolone, também conhecido como capelletti. O prato típico italiano é uma tradição mantida por muitas famílias, entre elas a de Dona Violeta, que com mais de 80 anos ainda encontra disposição para preparar a massa. A receita é simples: trigo, ovos e algumas gotas de limão, assim como o recheio: frango, cebola, azeitona, queijo parmesão e noz moscada. Tudo passado numa moedeira adquirida há mais de 50 anos. Depois de esticada, a massa ganha o formato característico do capelletti. Aí entram as mãos experientes de Dona Violeta. Depois, basta cozinhar em caldo de frango com temperos. Está pronta a sopa de capelletti. A minha mãe fazia muito. É uma tradição de família? É da família italiana, né? Ela era filha de italiano mesmo, viu? E a mamãe fazia demais. A festa de Natal, Ano Novo, as festas importantes, era o prato preferido. E nós éramos 16 e eu sempre gostei da cozinha, né? E me interessei em aprender mesmo. As minhas irmãs também sabem, viu? Mas eu é que faço mesmo para elas e tudo, que é um serviço de muita paciência. Tem que ter paciência e amor, né? Se não existe amor, você não faz nada direito. As lembranças de Dona Violeta vão além da culinária. Há mais de 60 anos morando na cidade, ela se recorda dos tempos em que era visitadora sanitária. Eu vim para Santa Leopoldina 20 de junho de 53, porque eu fiz o curso de visitadora sanitária, que hoje é extinto, né? Não tem mais, e primeiro fiz de laboratório, passei, fui escolhida para fazer o de visitadora sanitária. 31 anos e 8 meses de visitadora sanitária. Meu serviço era de visitar casa por casa. Tanto idoso como doente, com as crianças, viu? De 0 a 7 anos tinha que estar com as vacinas completas. Então, eu que fazia as vacinas. E orientação, né? Os neném. Ir na cozinha, ensinar como é que fazia a sopinha da criança, viu? Para começar a comer com 2 meses, 3 meses, né? Naquele tempo era assim, né? Já tinha sopinha para dar. Dona Violeta se recorda ainda de um dos momentos mais tristes da história local, a enchente de 1960, que deixou a cidade em estado de calamidade pública. Olha, muito triste, porque a água veio, foi uma tromba d'água, né, que teve, né? E a água veio sem a gente esperar. Eu morava no hotel, eu já saí nas costas de um funcionário do hotel, porque já não dava para a gente ir da correnteza. Muitos que moravam lá para baixo foram para o morro. A gente trabalhou muito, viu? Muito mesmo. Acudindo as pessoas necessitadas, né? Apesar das tristes recordações, a aposentada não esconde o carinho que sente por essa cidade. Gosto, porque é uma cidade tranquila. Eu acho tão tranquila, tão sossegada. Aqui é um paraíso. Calor é porque é calor mesmo, depois vem o inverno aí. Eu adoro Santa Leopoldina.
Nossa, eu gosto demais, demais mesmo. Eu vim para cá com 21 anos, né? Sai da roça, vem para cá, né? Enfrenta. Trabalhar com coragem, com amor mesmo, né? Para vencer na vida, né? Não sei. Eu trabalhei por amor. Gostei da minha profissão e do lugar, adoro. Santa Leopoldina tem muita história para contar e o passado acabou virando atrativo turístico. Esta pousada investe na história e na tradição regional. A escolha do nome Pousada Suíça é em função do começo da colonização europeia no Espírito Santo. Ela foi feita nessa região e por colonos suíços. Vieram 180 e poucas pessoas, né, da Suíça. E depois vieram outros imigrantes de outras regiões. E para facilitar a comunicação, eles iam juntando pessoas de mesmo idioma. E essa região que recebeu os suíços e que ficou chamada de Suíça. E em homenagem a isso, né, que começou lá em 1856 para 57, e aí eu botei o nome de Pousada Suíça. Do que existia aqui quando nós viemos para cá, tem esse prédio que eu chamo aqui de Bloco 2, que é o bloco histórico, onde tem a casa de colonos suíços, né, que foi preservada. Nós transformamos os quartos em apartamentos, adaptando os banheiros, e foi conservada a estrutura, as paredes de estuque, foi colocado dentro dessa casa antiga a comodidade do momento atual. As pessoas vêm aqui não para ver um prédio, um arranha-céu, né? Eles querem vir exatamente viver uma retrospectiva. A manutenção principal que nós temos aqui é da natureza. Tudo que eu construí foi com aproveitamento de material descartados ou doados por amigos que reformam a casa e eu vim adaptando. E também a preservação da natureza, da mata. O contato direto com a natureza surpreende quem passa por aqui. A maioria dos turistas que vêm para cá já vem com essa semente plantada. Elas são atraídas, né, pela possibilidade de tão pertinho de Vitória. Essa pessoa encontra na nossa propaganda, etc., essa demonstração, essa exuberância dessa mata, que a pousada ficou plantada dentro da mata, quando na verdade é a mata que foi crescendo ao redor da pousada. Na cidade nós temos um conjunto de casario preservado, então nós temos história, nós temos uma geografia espetacular com inúmeras cachoeiras, nós temos a parte de clima quente, aqui na montanha nós já temos o clima frio, né? Então dá para você curtir Santa Leopoldina no verão, dá para curtir no inverno e mantendo a natureza, o pessoal vem aqui para ver basicamente natureza, conforto, descanso, recarregar as baterias. No interior de Santa Leopoldina, é comum encontrar grupos étnicos que preservam a cultura dos antepassados, como a comunidade do Tirol, formada por descendentes de imigrantes austríacos. Além de casas antigas, a comunidade mantém a Igreja Centenária Divino Espírito Santo, a primeira da congregação no Brasil. Altar, presépio e quadros da Via Sacra vieram direto do estado do Tirol, na Áustria. Em 1857 vieram os imigrantes aqui, né? Os meus bisavós que vieram da Áustria, né? E Luxemburgo, Alemanha, que se imigraram aqui. Vieram para Vitória, de lá subiram canoa, né? Até Santa Leopoldina. E ali eles pegaram as bagagens deles e vieram subindo pelas matas, desbravando, né? Enfrentando as feras, né? Bichos peçonhentos, né? Cobra e etc. E começaram aqui a instalar as famílias deles, né? Aqui é tudo variado, né? Tem luxemburguês, por exemplo, Endrinha, Schäfer, etc. Alemães também, né? Que são os luteranos.
e austríaco. Aqui sempre o que mantinha, o que preservava era a tradição, a língua alemã, né, que veio de lá. Então eu, por exemplo, eu dei aula alemã há 13 anos. Muita coisa mudou, né? De primeira na comunidade não tinha, por exemplo, energia. Hoje tem já energia há muito tempo, né? As estradas eram ruins, né? Estreitas, hoje tem umas estradas boas. Olha, eu gosto porque o interior é mais calmo, é mais tranquilo, né? E a gente fica um pouco mais tranquilo que na cidade, né? Já na comunidade quilombola do Retiro, vivem cerca de 70 famílias. O território foi o primeiro do estado a ser reconhecido oficialmente por decreto federal como pertencente aos descendentes de escravos capixabas. A comunidade ela deu origem através do nosso ancestral, meu bisavô, o Bem-vindo Pereira dos Anjos, foi um ex-escravo, que em 1912, após a abolição da escravatura, né, logo após, ele adquiriu essas terras aqui. E com o passar do tempo foi crescendo a comunidade, a família dele foi crescendo também, os filhos foram casando, e aí casando aqui mesmo, e aqui foram tendo os filhos, aí filho de um acabava tendo esses casamentos entre famílias, aqui mesmo, ou alguma família vizinha que estava próximo. As tradições que a gente preserva até hoje, a questão da produção da farinha, a produção dos artesanatos, os cultos religiosos, né? As tradições religiosas da comunidade. O artesanato e a produção caseira de alimentos e bebidas ocupam um lugar importante na renda das famílias que vivem aqui. Bordados, tapetes, licores, biscoitos e pães são os artigos mais encontrados. Em alguns casos, a atividade chega a ser a principal fonte de sobrevivência. Por isso, os artesãos se organizaram e montaram uma loja para fortalecer esse trabalho. A associação, a gente começou aqui sabendo que precisava juntar várias pessoas para poder montar uma lojinha, montar um local para a gente poder trabalhar. Porque uma pessoa só não tem como vender um pacotinho de biscoito, você não consegue vender. E a gente junta várias coisas, aí a gente tem como montar uma loja, montar um local para a gente vender, igual a gente tem aqui. A gente vende em feiras, em Vitória, feiras da agricultura familiar. Quem vem à cidade também pode aproveitar a natureza. Entre as paradas mais famosas está a do Parque Cachoeira Véu da Noiva, a 9 quilômetros do centro da cidade. Para chegar à cachoeira, o visitante passa por uma trilha ecológica. A principal queda d'água possui 70 metros e é muito utilizada para a prática de esportes radicais. Mais distante do centro da cidade, a 22 quilômetros, está a Cachoeira da Holanda. O nome foi dado em homenagem à região povoada por colonizadores holandeses. Outras cachoeiras também podem ser visitadas, como a das Andorinhas, do Retiro, da Caioba, da Meia Légua e do Rio do Meio. Essas ficam um pouquinho mais distante, mas é garantia de um belo passeio. O clima tranquilo é uma característica da cidade. É assim quase o ano todo, mas no carnaval haja disposição para aguentar a intensa folia. O Carnaval de Rua de Santa Leopoldina é considerado um dos melhores do interior do estado. Nesta época, cerca de 40 mil pessoas participam dos desfiles de bonecos, ao som das marchinhas de carnaval. E um dos conterrâneos que animam a folia é este aposentado, que já acompanhou mais de 40 carnavais da cidade. O carnaval aqui sempre foi a tradição que teve aqui, é o boi, é a burrinha que teve aqui, sempre foi isso, o carnaval. Eu tinha um cavalo, que eu saía com ele também, um cavalo na carroça, né? O nome dele era Lambari. Nós fizemos até uma música para ele, o bloco da cachaça, nesse carnaval, vai agitar Santa Leopoldina,
do barracão arruado de cima, não vai faltar cachaça para esse pessoal. Léo e Lambari vai agitar o carnaval, Léo e Lambari vai agitar o carnaval. E o bloco é o pau quebrado. Entendeu como é que é? E o cavalo, eu botava ele na charrete, a charrete tá aí, mas ele morreu, o cavalo já ficou velho, né? Aí, e nós saía por aí e o pau quebrava. Daqui a pouco de tarde, saiu o boi, a burrinha, pai, e o couro comia. É o carnaval da montanha, é o carnaval melhor do Espírito Santo. Aqui tem cachoeira, tem tudo, tem divertimento, tem tudo. É o carnaval de Santa Leopoldina. Curtir o carnaval, descansar, ficar perto da natureza ou fazer um mergulho na história. Motivos não faltam para uma visita a Santa Leopoldina, a filha do sol e das águas, como bem definiu Graça Aranha.